Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos fazer aí uma análise financeira do HCTR11 fundo DECRI, semelhantemente no que a gente fez no VSLH11, né, há dias atrás aí. A gente vai fazer aqui uma análise mais profunda dos números do HCTR11, fundo que tem sofrido muito aí no mercado, com inadimplência, com baixo caixa. Então, vamos tentar entender um pouquinho aqui o que está acontecendo com os números financeiros do fundo através dos seus informes e do seu relatório gerencial. Então fique conosco, o vídeo está muito bom e muito importante aí, se você é cotista ou está estudando os fundos de CRI, importante você aprender a fazer essa análise, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FINFRA, o principal assunto aqui no canal, se inscreva aí, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, também compartilhe com a gente se você é cotista aí do HCTR11, o que você está achando? Hoje o fundo subiu aí em torno, né? Hoje, dia 15 de setembro, o fundo subindo 5,3%, né? Então, alguma coisa aconteceu aí no fundo, mas acho que ele caiu muito mesmo aqui nos últimos dias, né? E teve aí no finalzinho do pregão preço de ajuste, o fundo chegou a estar cotado hoje aí a 29 e alguma coisa, né? Mas caiu bastante aí depois do anúncio dos proventos relativo a agosto, né? Fundo distribuindo aí 17 centavos praticamente de anúncio dos proventos referente ao mês de agosto. Então a gente vai fazer aqui algumas análises dos números do HCTR11, ver a saúde financeira do fundo, se está saudável, se está doente. Então a gente vai começar aqui com o informe trimestral, o informe esse que também é disponibilizado, tem um padrão, né, que a CVM aí determina. E esse informe aqui é de encerramento do segundo semestre, então a gente tem alguns números aqui. Tem a composição da carteira do fundo. O fundo tem aí 5 fundos imobiliários na sua carteira, fundos que praticamente só um paga proventos para o fundo mensalmente, que essa é a ideia, na verdade, do fundo imobiliário, né? Então o fundo tem aqui fundos que realmente não retornam aí nem crescimento e nem proventos para o fundo. É ruim isso aí para o fundo, porque tem quase meio milhão investido nesses 5 fundos imobiliários. O principal dele aqui é o XBXO11, que a gente já falou diversas vezes aí no canal. E tem mais 2 bilhões de reais em CRIs. Todos esses CRIs aqui somam aí em torno de 2 bilhões de reais de valor patrimonial. Aqui mais para baixo a gente verifica que o fundo encerrou o segundo semestre, encerrando o semestre aqui com caixa de 14 milhões de reais, soma desses dois valores aqui, né? Opa, soma desses dois valores aqui, somam 14 milhões de reais. E o que a gente verifica aqui, né, que praticamente todo o valor está aqui no fundo, que eles chamam de fundo soberano, né? Um fundo de liquidez quase que imediata, né? Normalmente são fundos de liquidez aí D+1, D+2, que é onde o fundo normalmente aplica os seus recursos que estão disponíveis ali em caixa, né? E fica classificado como disponibilidade. Bom, então o fundo encerrando aqui o semestre com 14 milhões de reais em caixa, né? E estava ali distribuindo. Bom, e quando a gente vê aqui mais para baixo, o fundo segue desde fevereiro, né? Se a gente pegar alguns relatórios anteriores aqui, você vai poder observar que a partir de fevereiro o fundo começou a compartilhar o fluxo de caixa dentro do relatório gerencial e desde fevereiro o fundo, exceto o mês de abril, o fundo distribuindo resultados acima, distribuindo proventos acima do resultado. Bom, o que a gente verifica aqui dentro da distribuição do resultado no semestre é que o fundo distribuiu no total do semestre 18% a mais do que o resultado auferido. Então isso aí foi comendo parte do caixa aqui, né? E o que a gente verifica então é o fundo aí utilizando os recursos de caixa para distribuir. Até então não tem problema nenhum, o fundo quer manter a linearidade, mas isso uma hora, né? Uma hora se o fundo não corresponder com os resultados para a composição do caixa, o retorno do valor, isso pode comprometer a saúde financeira do fundo, inclusive no curto prazo. Então, para quem não tem costume de ler o informe trimestral ou então até mesmo o relatório gerencial, sempre observe a questão aqui da distribuição, né? Fundos que distribuem aí corriqueiramente acima dos resultados
tende aí a ter esse tipo de problema. Bom, aqui o fundo está distribuindo 11 milhões de reais e 50 centavos por cota. Mas quando a gente pega lá, então, parte para o relatório gerencial. Aqui é o relatório gerencial do mês. Vamos ver que mês é esse aqui. Mês. É o último, né? Mês de julho, se eu não me engano. Relatório de julho. Mês de julho, relatório de julho. Então aqui a gente tem dentro da DRE os resultados aqui até julho, né? Então está aqui destacado até julho. E o fundo, então, né, dentro aqui da DRE, na verdade do fluxo de caixa, a gente verifica o fundo com resultado financeiro de 6,2 milhões, distribuindo 11 milhões de reais, quase o dobro, né? Aqui no mês anterior, 10,6 e distribuindo 11. Aqui, resultado de 7,4, mantendo os mesmos 11. Aqui teve um resultado aí um pouquinho maior, que eu falei, a exceção de abril, 16,6 milhões. E aí, distribuindo os mesmos 11 centavos, correspondendo a 50 centavos por cota. Então, fundo aqui, na maioria dos meses queimando caixa, né? Esses 5 milhões aqui economizados, né, foram diluídos aqui até mais do que devia, e o fundo então foi consumindo caixa, né? Então, o que a gente verifica aqui, dentro da análise dos números, por exemplo, do informe mensal referente a agosto, é uma inadimplência, valores a receber em torno de 22 milhões de reais, né? E o fundo para agosto reduziu o provento para 17 centavos e meio. Provento a 17 centavos e meio, né? É como se o resultado de agosto distribuído fosse de 3,8 milhões aproximadamente, né? E o fundo, se o fundo tivesse mantido aí para agosto, né? O agosto no relatório ainda não saiu, mas se mantiver o resultado de 6,2 milhões, já que a gente não tem notícias de nenhuma inadimplência adicional no HCTR11, ele distribui 17 centavos e meio, correspondendo aí a quase 60% do resultado de julho. Mas é difícil taxar isso, né? Cravar isso aí, porque como a gente observa nos meses anteriores, os resultados estão muito variados aqui em relação ao caixa, né? Então, o que conclui isso aí que tem ainda algumas inadimplências que estão afetando o fundo, além daquelas que a gente já sabe. Tá? Então, e o que a gente observa aqui, dentro da análise dos informes mensais ainda, né? Esse aqui é o informe trimestral. Esse aqui é o informe mensal de agosto. Então, como eu falei, informe mensal de agosto, com 22 milhões e meio de valores a receber, ou seja, conclui-se que é aquilo que aqueles que estão inadimplentes estão devendo para o fundo, não pagaram em dia. E quando a gente pega aqui o informe de julho, que é esse daqui, informe de julho, tá aqui a referência, né? Quando a gente pega aqui o informe de julho, a gente verifica que o fundo estava com valores a receber de 17,7 milhões de reais. Então, segue aí uma inadimplência alta, que gira em torno de 5 milhões de reais mês, e que o fundo ainda está aí com esse problema de inadimplência, né? O que a gente verifica aqui que o fundo, em relação ao caixa, quando a gente pega aqui a liquidez, os ativos de necessidade de liquidez, o fundo está aqui com 9,2 milhões em julho, né? 9,2 milhões em julho de caixa. E vamos pegar aqui o informe de agosto. O informe de agosto, que é esse daqui. O fundo, então, com 9,4 milhões em caixa. Então, o fundo ainda assim utilizou o caixa para complementar o resultado em torno de 200 mil reais. Então, sinal que os resultados foram muito piores para agosto em relação ao HCTR11, e possivelmente há algumas inadimplências adicionais que possa ter ocorrido aí nesse período, e aí o fundo então teve resultados ainda piores em agosto. A gente só vai confirmar isso no relatório gerencial, né? Vamos aguardar aí sair o relatório gerencial para a gente fazer essa análise desses números, mas segue aqui os valores de inadimplência aumentando nas demonstrações do fundo, e também uma redução gradativa, o que a gente tem observado, uma redução gradativa ainda assim do caixa
mês a mês, né? Então segue diluindo os valores de caixa, como a gente tem observado aqui nos informes. Então, segue aí o drama, né? O relatório está até bem claro, bem transparente, com os valores, né, de resultados. A partir do momento que o fundo começou a compartilhar o fluxo de caixa juntamente com a DRE contábil, mas o que a gente observa dentro do fundo ainda assim é uma dificuldade em um aumento aí dos valores a receber e da inadimplência do fundo, e possivelmente agosto foi um dos piores resultados aí da história do fundo. Vamos aguardar então aí o relatório gerencial sair, ok? Então, se você gostou do vídeo, então deixa o seu like. A gente vai postar outros vídeos aqui analisando os informes mensais, alguns números importantes, para a gente poder analisar a saúde financeira dos fundos. Pelo fundo de fluxo de caixa aqui do HCTR11, o fundo aí segurou as distribuições acima dos resultados, né? Pelo que a gente viu, usou muito pouco do caixa para distribuir os 17 centavos do mês de agosto, mas manteve ali um nível de caixa de em torno de 9 milhões e alguma coisa. Então o fundo provavelmente vai manter esse nível de caixa e vai distribuir ali próximo aos resultados até que se resolvam as inadimplências, tá? Então a gente vai falar mais para frente do DEVA 11, do IRDM 11 também, do TORD 11, mas o destaque que eu falo para vocês é aquele percentual. O fundo está distribuindo acima dos resultados, fique de olho, porque isso é muito perigoso, né? Se o fundo, principalmente se o fundo tem problemas de inadimplência, no caso dos fundos de crédito, principalmente se ele tiver problemas de inadimplência no seu portfólio, ok? É isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.